O livro da existência, capítulo 4, episódio 2. As marcas que escolhemos guardar. Tem marcas que a gente escolhe guardar que elas servem como alimentos, como luz em dias nublados. Ao longo da vida, algumas experiências permanecem conosco, não porque aconteceram por mais tempo, e nem porque foram maiores do que as outras, mas porque tocaram alguma parte importante da nossa história. E às vezes nem percebemos quando isso acontece. Uma palavra, um gesto, um encontro, um abraço no momento certo. E de alguma forma aquilo permanece, como se estivesse recebido uma marcação especial. O curioso é que nem todas essas marcas foram escolhidas conscientemente. Muitas delas chegaram através das pessoas que caminharam conosco. Família, professores, amigos, pessoas que, sem saber, destacaram páginas importantes na nossa existência. E talvez o mais bonito seja perceber que essa marca continua produzindo significado. Anos depois, às vezes décadas depois, como uma lembrança que ainda ilumina, como uma experiência que continua aquecendo o coração. E aos poucos, vamos compreendendo que algumas páginas permanecem abertas dentro de nós, não para nos prender ao passado, mas para nos lembrar daquilo que recebemos ao longo do caminho. Talvez o marca-texto esteja nos lembrando de algo muito simples. Nem todas as marcas foram deixadas pela dor. Algumas foram deixadas pelo carinho, pelo acolhimento, pela amizade e pela presença. E talvez, nos dias em que tudo parecer mais difícil, a vida nos convida a revisitar essas páginas. Porque algumas lembranças não existem apenas para serem recordadas, existem para nos fortalecer. Interessante, né? Que coisa mais linda essa reflexão ela nos traz, né? E eu fiquei assim, muito grata quando eu consegui colocar essas palavras, porque me veio uma lembrança que me enche de carinho. Eu me lembro que eu comentei com vocês que eu entrei na escola com 10 para 11 anos, devido à minha dificuldade na fala e minha baixa visão. E até os 10 anos de idade, eu não usava óculos, então minha mãe ela acreditava que aquilo ia entrar, né, ser matriculada na escola aos 10 anos, era o melhor que ela estava fazendo por mim. E foi o melhor que ela pôde me dar, né? Então, chegando na sala de aula, a professora, de qual eu tenho um imenso carinho por ela até hoje, eu estava escrevendo um certo dia e de repente eu fiquei um pouco embaçada e comecei a não copiar mais o exercício. Ela chegou perto de mim muito carinhosamente e ela perguntou por que eu não estava copiando. Aí eu olhei para ela e os meus olhos estavam lacrimejando. Ela perguntou, você está sentindo alguma dor, Edma? E eu disse, não, professora, meus olhos estão só escorrendo lágrimas, mas eu não estou sentindo nada. Ela, muito delicada, ela pegou minha cadeira, colocou do lado dela e falou assim, me presta seu caderno. E copiou todo o exercício. E disse para mim assim, agora você consegue responder? E eu disse sim, respondi. Né? Porque era para mim naquele momento, era um momento assim, delicado. Porque eu estava com 10 para 11 anos, na primeira série do ensino fundamental, aqui onde eu moro, normalmente, são crianças com 6, 7 anos, né? Quando está no primeiro ano do ensino fundamental ou no segundo ano. Então eu ficava assim muito, como eu posso dizer, colhida no meu canto, sabe? Com vergonha, porque eu era maior, né? De todos os alunos, né? E ela então ali carinhosamente pegou o exercício, eu fiz. E ela então mandou um bilhete para minha mãe e pediu para que minha mãe me levasse no médico de vista, né? Então, desde aí eu comecei a usar o meu óculos. Por que eu trouxe essa história, né? Porque justamente ela marcou essa página que eu não quero nunca deixar com que ela se apague, sabe? Ela marcou com tanto carinho, com tanto respeito essa página, assim como outras páginas também que ao longo de nossos encontros eu vou aqui relatando para compartilhar com vocês. Então, quando eu estou em algum momento meio triste, meio nublado, que eu prefiro falar dessa forma, que eu estou vivenciando algum momento, né? Eu me lembro dessa professora, daquele carinho, daquele acolhimento que ela tinha comigo. E ela me deu aula até o 5º ano. E eu fui assim, pegando um amor tão grande por ela que
até adulta, nós continuamos, né, nos encontrando. Lembra que no primeiro encontro nosso do livro, eu disse que às vezes as pessoas ficam agarrando na mão da gente, ela escreve, né, apoiando a mão por cima da nossa? Essa foi essa professora, ela foi assim comigo. E eu me lembro que cada ano ela ia soltando um dedinho, para eu pudesse me sentir mais fortalecida. Ela nunca me disse o motivo. Hoje, depois de anos depois, né, eu vejo o carinho que ela teve comigo e a sabedoria que ela teve para lidar com aquele meu desafio. E quando eu fui para o 5º ano, ela já não iria mais para essa turma. E eu, criança, disse para ela: professora, me repete, eu quero repetir de série. E ela me respondeu com toda assim, delicadeza, me respondeu: Edna, você é tão inteligente, você fez tudo tão direitinho no fim. Você passou na prova, você não faltou aula, está impecável. Você vai sim para outra série, para outra professora e para outro turno. E eu disse para ela: mas eu não vou te ver mais. Ela falou: não se preocupa, Edna. Quando você estiver saindo, nesse caso eu iria trocar de turno. Eu estudava de 12h às 5h com ela. Eu iria passar para o horário da manhã, que era das 7 às 10 para meio-dia, se eu não me engano. Ela falou: eu sempre estarei aqui antes de você sair, para que você possa me ver, a gente conversar. E assim ela fez, durante um bom tempo. Aí, mais cedo, me esperava eu sair, eu ficava ali 10, 15 minutinhos com ela e ia embora porque ela ia dar aula. E até que aos poucos ela foi diminuindo, e eu segui o meu caminho. Então, quando eu fiquei assim, me refletindo qual a marca, né, que me faz tanto sentido na minha vida e que me preenche de amor naquele momento que eu estou, eu me lembrei dessa professora. Lógico, tem tantas outras pessoas que eu também me lembro com muito amor e que os dias quando estão nublado, essas pessoas chegam, essa lembrança, eu me conecto com essa lembrança como luz para me fortalecer naquele meu momento atual. Então hoje eu deixo cada um de vocês mais uma vez com esse marca-texto para que a gente possa nos lembrarmos e nos fortalece em dias nublados. Um abraço de luz. Até o próximo encontro. O meu nome é Edma, sejam bem-vindos ao canal Reconstruindo Reflexões. Gratidão e namastê.